Leitura do livro de Gênesis, capítulo 31. E ouvia Jacó as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: Torna à terra de teus pais, e à tua parentela, e eu serei contigo. Então, Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Se ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado de vosso pai e o deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o gado concebia, levantei os meus olhos e vi em sonho, e eis que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonho: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos, e vê que todos os machos que cobrem o gado são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido a coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e torna à terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia, e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai. Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e consumiu também o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó e pôs os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido, o gado de sua possessão que tinha adquirido em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E Labão tinha ido tosquiar as suas ovelhas, e Raquel furtou os ídolos que seu pai tinha. E Jacó furtou o coração de Labão, o arameu, não lhe fazendo saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio e pôs o seu rosto para o monte de Gileade. E ao terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó fugia. Então tomou consigo seus irmãos, e após ele perseguiu o caminho de 7 dias, e alcançou-o no monte de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonho de noite, e disse-lhe: Guarda-te que não fales a Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e tinha Jacó armado a sua tenda no monte. E também Labão armou a sua com seus irmãos no monte de Gileade. E disse Labão a Jacó: Que fizeste, que me enganaste e levaste minhas filhas como cativas de espada? Porque fugiste ocultamente e me furtaste e não mo fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, com tamboril e harpa. E não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas. Ora, loucamente procedeste, fazendo assim. Há poder em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te que não fales a Jacó, nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, porquanto tinhas saudades da casa de teu pai? Por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó, e disse a Labão: Porque temi, pois dizia comigo: Porventura me tirarias tu as tuas filhas à força. Com quem achares os teus deuses, não viva. Examina diante de nossos irmãos o que é teu comigo, e leva-o contigo. Porque Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado.
E entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Lia, e na tenda das duas servas, e não os achou. E saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel tinha tomado os ídolos, e os pusera na albarda do camelo, e estava assentada sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, porquanto não posso levantar-me diante da tua face, porque tenho o costume das mulheres. E buscou, porém, e não achou os ídolos. Então irou-se Jacó, e altercou com Labão. E respondeu Jacó, e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-nos aqui diante de meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. 20 anos estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e os carneiros do teu rebanho não comi. O dilacerado não te trouxe, eu o pagava. Da minha mão o requerias, assim o furtado de dia como o furtado de noite. Estive assim. De dia me consumia o calor, e de noite a geada. E o meu sono fugia dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos em tua casa. 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos pelo teu gado, e 10 vezes mudaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Deus atendeu para a minha aflição e para o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este gado é meu gado, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos seus filhos que deram à luz? Agora, pois, vem, e façamos um concerto, eu e tu, e sirva de testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e a erigiu por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras, e tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar Saaduta, e Jacó chamou-lhe Galede, e disse: Labão, este montão seja hoje testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome Galede. E Mispá, porquanto disse: Atente o Senhor entre mim e ti, quando nos apartarmos um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este montão, e eis aqui esta coluna, que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, de que eu não passarei este montão para lá. E tu não passarás este montão e esta coluna para mim, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Então Jacó ofereceu sacrifício no monte, e chamou seus irmãos para comer pão. E comeram pão, e passaram a noite no monte. E levantou-se Labão pela manhã, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Se esta palavra falou ao seu coração, inscreva-se no canal e acompanhe conosco a leitura completa da Bíblia, capítulo por capítulo.